Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 8 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Mostraremos o processo de codificação de sequências de números naturais e como usar esse processo de codificação para demonstrar que funções como a exponencial e Fibonacci são funções recursivas. Vamos começar? Para fazermos a codificação de números naturais, precisamos satisfazer dois requisitos. O primeiro deles é que uma sequência de números naturais vai ser mapeada em um único número natural. Ou seja, uma sequência A1, A2, A3 até um AK vai ser mapeada em um número n único. E por isso, esse mapeamento vai ser dito injetor. Além disso, nós precisamos ter um método para decodificar, a partir do número n, os elementos da sequência A1, A2, A3. Ou, escrevendo isso de modo mais preciso, os elementos da sequência podem ser recuperados por uma função definida recursivamente. A função que usaremos para fazer essa recuperação é aquilo que ficou conhecido como a função beta de Gödel. Mas antes de apresentarmos a função beta de Gödel, vamos apresentar uma função um pouco mais simples. Chamaremos essa função de a função gama. E ela vai se relacionar com a seguinte codificação das sequências. Se temos uma sequência A1, A2 até AK, temos que atribuir um número único a essa sequência. E isso vai ser feito do seguinte modo. Tomamos os K primeiros números primos e usamos A1, A2 até AK como seus expoentes. Além disso, temos que adicionar 1 a cada um desses expoentes e veremos logo a seguir por quê. Observe que obteremos para essa sequência o número que é a multiplicação de 2 elevado a A1 mais 1, 3 elevado a A2 mais 1, 5 elevado a A3 mais 1, assim por diante, até o késimo número primo, pk elevado a AK mais 1. Observe que atribuímos uma quina a essa sequência. Essa quina representa a codificação, o número dessa sequência. E isso vai nos dar uma linguagem para falarmos sobre esse tipo de situação. Seguimos com a apresentação de um exemplo. Observe a seguinte sequência, dada por 0, 2, 1, 0. Qual é o número dessa sequência na codificação que apresentamos? Vamos observar que precisamos usar os números primos 2, 3, 5 e 7. E com isso, obtemos exatamente o número que representa essa sequência. Ele vai ser dado por 2 elevado a 0 mais 1, 3 elevado a 2 mais 1, 5 elevado a 1 mais 1 e 7 elevado a 0 mais 1. Observe que o último número dessa sequência, o 0, ele precisa ser adicionado ao número 1 para podermos identificar que o quarto número dessa sequência é 0. Caso contrário, não conseguiríamos identificar os últimos zeros das nossas sequências. E é por isso que precisamos adicionar 1 nesse caso. Agora, precisamos provar que esse número obtido, 9.450, pode ser decodificado de modo que podemos identificar cada um dos elementos dessa sequência. Porém, antes disso, precisamos ainda demonstrar que essa função é injetora, e isso nós deixamos como exercício. Sabendo que a função de codificação nos dá uma função injetora, podemos agora perguntar como decodificar esse número 9.450. Podemos recuperar o terceiro elemento dessa sequência? Como fazemos isso? Nós fazemos a fatoração, como fazíamos no ensino fundamental, dividindo ou tentando dividir por cada um dos números primos e vamos obtendo os fatores desse número. Ao obter todos esses fatores, vamos escrever esse número como um produto de números primos e, em seguida, vamos identificar quem é o terceiro número primo dessa sequência. Queremos saber quem é o terceiro elemento da nossa sequência
e por isso identificamos o terceiro primo. O primeiro é o 2, o segundo é o 3 e o terceiro é o 5. Como o 5 é o terceiro elemento, nós sabemos que o expoente dele vai nos informar quem é o valor do terceiro elemento da nossa sequência. E por isso, como sabemos que adicionamos 1 a cada um dos expoentes, então sabemos que 2 menos 1 vai ser exatamente o elemento da nossa sequência, o terceiro elemento da nossa sequência. É isso que se trata a função gama. Ela vai nos dar para o terceiro elemento de um dado número quem é o elemento da sequência. E por isso, a nossa função gama, ela para a entrada 2, que corresponde ao terceiro elemento, porque o 0 é o primeiro elemento, 2 é o segundo, 1 é o segundo elemento, 2 é o terceiro elemento. Então, gama de 2, 9.450, resulta em 1. Naturalmente, vamos ter que gama de 0, 9.450 é 0, gama de 1, 9.450 é 2, gama de 2, 9.450 é 1 e gama de 3, 9.450 é 0. É isso que representa a nossa função gama. A função beta vai funcionar exatamente desse mesmo modo, mas ela vai estar ligada, conectada a uma codificação diferente. Mas deixemos isso para mais para frente. Usaremos a função gama para analisarmos a função exponencial. E para fazermos isso, vamos supor que a função gama é representada na aritmética de Peano e é uma função recursiva. A partir disso, vamos demonstrar que a elevado a n, quando a é diferente de 1, é uma função recursiva. Vamos então relembrar como definimos a função exponencial. A definição ela é impredicativa. Definimos usando a própria definição, ou seja, a elevado a n mais 1 é igual a elevado a n vezes a, e, além disso, a elevado a zero é igual a 1. Para tratarmos esse caso, entenderemos a expressão a elevado a n mais 1 igual a elevado a n vezes a, não como uma definição, mas como uma propriedade sobre os números a e n. E usaremos a função gama para formularmos a ideia do histórico da função exponencial. E para fazermos isso, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o histórico da função exponencial é dado pelo número, o número k, que representa a sequência que satisfaz as propriedades exponenciais. Ou seja, é o número k, tal que k é o número da sequência a elevado a zero, a elevado a 1, a elevado a 2, até a elevado a q menos 1. Isso representa o histórico da função exponencial até o seu késimo expoente. E, para formularmos isso de modo mais preciso, vamos escrever o seguinte. Vamos dizer que para todo x menor do que q, se x é igual a zero, então gama desse número que representa a sequência para o x, que é o zero, resulta em 1. Precisamente a ideia de que o primeiro elemento da sequência é a elevado a zero. Além disso, se x é diferente de zero, então vamos dizer que gama de xk é igual a gama de x menos 1k vezes a. E isso representa exatamente a propriedade que define o exponencial. Abreviaremos essa expressão como um todo como HIST, de história, do exponencial kq, que expressa a ideia de que k é o número que representa a sequência da exponenciação dos q primeiros elementos. Queremos determinar que a função exponencial é recursiva, claro, sabendo que a função gama é recursiva. Para fazermos isso, vamos observar a função histórico. Essa função é dada por para todo x menor do que q vale alguma propriedade. E observe que essa propriedade
ela é dada por elementos que são todos recursivos. Nós temos x igual a zero, implica gama de alguma coisa é 1. Se x é diferente de zero, então gama de alguma coisa é igual a gama de uma outra coisa vezes a. Então, a função, a propriedade que temos dentro dessa quantificação, ela é recursiva. O que precisamos observar se esse para todo x menor que q não vai atrapalhar e impedir essa recursividade. Por isso, vamos demonstrar a seguinte proposição. Ela vai nos dizer que, para uma fórmula qualquer φ, se ela é recursiva, então a fórmula que diz para todo x menor que um natural n φ é recursiva. Observe que o n aqui ele vai ser dado por um numeral, um representante de um número na nossa linguagem formal, um S de S de S, n vezes para zero. Mas vamos analisar, antes de fazermos uma demonstração mais precisa, o que essa expressão está nos dizendo. Ela nos diz que a fórmula φ vale quando x é 0, quando x é 1, quando x é 2, até quando x é n-1. E nós já observamos no vídeo anterior que se uma expressão é recursiva, então a sua composição booleana vai ser recursiva. Então, se analisarmos por essa ótica, fica muito natural entender que a expressão de uma quantificação limitada por um número natural, ou seja, uma quantificação que diz para todos menores do que um certo número, essa expressão vai ser recursiva. Vamos, no entanto, demonstrar isso de modo um pouco mais preciso. Para fazermos isso, vamos identificar que essa expressão para todo x menor do que n é equivalente a dizer que não existe um x menor que n que não satisfaz essa propriedade. E agora vamos analisar a expressão existe x menor que n tal que não vale uma propriedade. Essa expressão ela pode ser dada por nossa função μx. E por isso, essa expressão ela vai ser de fato recursiva. Observe que, como sabemos que esse existencial ele é limitado por um n, ou seja, estamos só procurando números menores do que n, nós podemos usar um truque que falamos no vídeo anterior, de dizer que x é igual a zero para interromper a nossa busca. Se o x for igual a n, então sabemos que a busca falhou. E se o x obtido pela função μ for menor do que n, então a nossa busca foi bem sucedida. Por isso, a expressão existe x menor do que n tal que vale alguma propriedade é sempre uma expressão recursiva, claro, quando a expressão interna é recursiva. E, como sabemos que a composição booleana preserva a recursividade, então obtemos que a negação dela também é recursiva e, portanto, para todo x menor do que n, φ é uma expressão, uma fórmula recursiva. Como vimos na tela anterior, a expressão que diz que k é o histórico da função exponencial até um dado q é uma fórmula do tipo para todo x menor do que um dado número, vale uma expressão recursiva. Então, podemos concluir como corolário que essa expressão, essa fórmula, de fato é recursiva, dado, claro, que a nossa função gama é assumida como recursiva. A partir disso, vamos definir a nossa exponencial, a nossa função exponencial, usando a função histórico, que nós já sabemos ser recursiva. Como que vamos fazer isso? Vamos dizer que quando n é zero, simplesmente a função exponencial nos dá 1, e quando não é zero, então vamos dar o número x com a expressão que diz existe um k, que é o histórico da função exponencial até o n menos 1, e, além disso, x é dado por gama de n-1k vezes a.
Isso está expressando exatamente a existência de uma sequência que representa o histórico da função exponencial e o x é precisamente o próximo elemento dessa sequência de valores históricos da função. Com isso, nós obtemos, usando a expressão μx para o histórico da função exponencial e x é o próximo elemento, ela vai nos dar exatamente o que nós queremos. E, portanto, se gama é recursível, a função exponencial é de fato uma função recursiva. Então, se temos uma função como a função gama, podemos obter que definições como feitas para o caso exponencial de fato são recursivas. E, portanto, usando um método semelhante, podemos demonstrar que funções como a função de Fibonacci e muitas outras são também funções recursivas. Isso é muito importante e nós deixamos aqui como exercício fazer a demonstração de que a função de Fibonacci é recursiva. Antes de finalizarmos esse vídeo, analisemos a seguinte pergunta: como demonstrar que gama é uma função recursiva? Observe que nós dependemos disso para o resultado que apresentamos. Então, vamos observar qual é a situação que nós nos encontramos. Nós assumimos que gama é uma função recursiva, mas observe que gama depende da função exponencial. Ela faz a decodificação da exponenciação de uma sequência de números primos. E por isso, essa dependência pode ser problemática. Observe que nós usamos a função gama para demonstrar que o exponencial é recursivo. Mas, então, se a gama depende do exponencial, nós estamos num procedimento aqui circular. E é por isso que vamos precisar de uma função melhor para fazer a decodificação. Essa função é precisamente aquilo que chamamos de a função beta de Gödel. Ela não vai depender do exponencial para ser definida e com isso nós conseguiremos fazer a demonstração precisa de que a função exponencial é recursiva, ou melhor, de que as funções histórico que usamos para fazer a definição de diversas funções recursivas de fato é recursiva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.